esqueleto para vocês, o modelo de POP, mas o modelo completo, que é o modelo que a gente utiliza dentro da plataforma Regularize Já. Eu falei, Thiago, precisamos disponibilizar para quem estiver ao vivo na aula 3, porque esse profissional que estiver na aula 3 com a gente quer trabalhar de uma forma organizada, regularizada, sem medo de denúncias, sem medo de fiscalizações, não quer aí pagar multas, não quer ter penalidade. Parabéns para vocês que estão aqui. Eu falei também sobre a ficha de treinamento. Gente, isso daqui vai te evitar um problemão trabalhista, se você tiver funcionários ou parceiros. Vai te evitar problemão se você tiver um profissional que realiza a limpeza no seu espaço. Eu tenho uma pessoa que vem aqui uma vez a cada 15 dias fazer a faxina no meu espaço. Ou eu tenho uma pessoa que fica aqui e faz a limpeza diária no meu estabelecimento. Você tem que aplicar a ficha de treinamento, tá? Aqui é um modelo que eu trouxe para vocês, que também é um modelo que eu disponibilizo lá dentro da plataforma Regularize Já. Vocês percebem que tem que ser prático, tudo tem que ser muito prático, tá? E aqui é um modelo de treinamento, por exemplo, dos POPs. Eu sou o dono do espaço, eu vou ter um profissional parceiro, né? Por exemplo, eu sou podóloga e eu tenho mais uma sala aqui, eu vou colocar outra podóloga para trabalhar aqui comigo. Aí você precisa que ela leia todos os POPs, que ela leia o manual de rotinas e procedimentos e que depois ela assine a ficha de treinamento. Sabe por quê? Porque depois ela pode fazer alguma coisa e falar assim, mas olha, Juliana não me falou que era feito dessa forma aqui nesse estabelecimento e ainda entra com processo contra você, tá? Mas olha, eu limpo a sala e ela nunca me falou que ali tinha risco de eu me contaminar. Eu já vi ali que tem seringa, agulha, ela nunca me deu uma luva grossa de borracha para eu limpar. Ela nem disponibiliza ali nada para mim. Eu não entendo nada e entra na justiça. Essa pessoa que vai a cada 15 dias, aí então você faz o POP do quê? O treinamento do quê? Do POP de limpeza, os POPs de zeladoria, que você precisa ter para essa pessoa ler e assinar, tá bom? Vamos lá, tá demais hoje, né, gente? Que delícia. Eu falei que eu ia falar também sobre o Memorial Descritivo Sanitário, que eu comecei a falar no final do ano passado sobre ele, que seria um boom, e a vigilância sanitária realmente nesse primeiro semestre, 100% não, mas 99,9% das fiscalizações que nós recebemos os relatórios, e olha que a gente recebe muitos relatórios da vigilância sanitária, dos profissionais que recebem a vigilância e mandam pra gente, porque eu que respondo cada relatório de cada profissional para atender exatamente os termos que a vigilância sanitária gosta de ouvir. E aí, o que eu vi muito é o memorial descritivo, mas não é o memorial descritivo do projeto arquitetônico, mas sim o sanitário. E aí, como não existe um modelo padronizado, né, tem coisas que tem modelo, mas tem coisas que não tem modelo, não tem uma legislação falando o que tem que ter, os tópicos que tem que ter dentro do memorial descritivo. Então, eu desenvolvi um modelo de memorial descritivo com que eu vi ao longo aí desses quase 20 anos atuando na área. E aí, dei para os profissionais submeteram para as vigilâncias e todas as vigilâncias onde nós aplicamos o memorial descritivo, eles aprovaram e adoraram o modelo. Então, eu quero dividir com vocês os itens que eu gosto de colocar no memorial descritivo. Esses são os itens mínimos, tá? O memorial descritivo nada mais é do que um resumão do manual de rotinas e procedimentos. E algumas vigilâncias sanitárias pedem isso na hora que você vai dar entrada no seu alvará sanitário ou quando chega no seu espaço. Às vezes o fiscal ele tá com pressa e aí ele viu que você já tem a pasta sanitária, ele já olhou, viu que você tem o manual e o que ele pede? Me dá um memorial descritivo, porque ali você vai ter o resumão do manual de rotinas e procedimentos, tá? E aí você vai colocar ali o horário de funcionamento do estabelecimento, quantos funcionários tem, se tem profissionais terceiros ou não, se são todos funcionários, o número dos quinais, os serviços realizados, a lista, quais são os resíduos gerados, aqueles resíduos, o resíduo E, o resíduo A, o resíduo D, o resíduo B, que nada mais é do que são os resíduos perfluorocortantes, resíduo comum, infectante, biológico. Quais são os equipamentos que tem dentro do espaço, o número do registro, como é feita a limpeza, sabe ali a descrição da limpeza que a gente coloca no manual de rotinas e procedimentos? A gente põe aqui dentro do memorial descritivo e a identificação do espaço. É isso daqui
é o resumo do resumo. Dessa forma, gente, você ganha pontinhos com o fiscal da vigilância sanitária, porque às vezes ele está com tanta pressa que ele quer olhar o espaço e aí ele quer olhar a pasta sanitária, ver que você teve, que você tem os POPs, tem o PGR, você tem tudo, mas que você tem memorial descritivo resumido da forma como ele pede, tá? E aí eu preciso falar para você que o custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Eu falei isso ao longo da nossa jornada. Por quê? Às vezes a gente pode assim ficar, meu Deus, muita coisa para a gente colocar em prática, mas ter que reparar depois, alguém chegar, identificar aí que você não tem e ter que reparar, é um custo muito maior, porque regularização é prevenção, certo? E aí, quando a gente vem aqui no passo a passo, nós já percorremos pelos 5 passos e falta o último passo, que é o alvará sanitário. Para você dar entrada no alvará sanitário, aqui dentro da plataforma Regularize Já, eu coloco, né, como solicitar o alvará. Tem ali um vídeo meu explicando como preencher o formulário sanitário, como protocolar o pedido na vigilância sanitária, como se preparar para a fiscalização. A plataforma realmente é um repositório completo. É aquilo que vocês falam assim, ah, mas não existe um lugar para eu procurar isso, para aquilo? Tudo está dentro da plataforma. Mas o que eu preciso te dizer é o seguinte, dar entrada no alvará sanitário vai ser o seu último passo, lembra? É o último passo do processo da regularização. E para que você possa fazer isso, primeiro importante você entender algumas coisas sobre a fiscalização sanitária. Deixa eu voltar aqui para vocês, deixa eu escrever aqui, todo mundo está enxergando aqui o meu quadro, né? Deixa eu virar para vocês verem. Quando eu estou falando do alvará sanitário, para você dar entrada no alvará sanitário, gente, é a coisa mais simples. É o processo mais simples, tá? Geralmente, a vigilância sanitária, ela vai pedir lá na hora para você preencher um formulário. Você vai preencher um formulário próprio, lá da vigilância da sua cidade. Você vai mandar a cópia do seu CPF ou do seu CNPJ, uma cópia do endereço do local onde você atende. Se você tiver CNPJ, uma cópia do seu contrato social, tá? Se você é profissional liberal, uma cópia do seu cadastro como profissional liberal. Em alguns casos, ela pede também o comprovante, o seu certificado, o seu diploma, tá? Em alguns casos. Gente, é isso que a vigilância sanitária pede para você dar entrada na documentação, dar entrada no seu licenciamento sanitário, para você receber o seu alvará sanitário. Então, por isso que eu falo que quando o profissional começa por esse passo, ele começa errado, porque isso aqui é o último passo. A vigilância sanitária entende que você está solicitando o seu alvará sanitário, que é a mesma coisa que licença sanitária, porque você cumpriu todos os passos anteriores. Você já está com todas as evidências, você já está ali com toda a sua documentação, você está totalmente organizado o seu espaço não é uma bagunça, o seu espaço é organizado, tem as documentações necessárias, você é um profissional que está agora preparado para dar entrada no seu alvará sanitário. E aí o que acontece? A vigilância sanitária, ela pode de 3 formas chegar no seu espaço. Ela pode chegar no seu espaço porque você protocolou o seu alvará sanitário e aí ela vai fazer a fiscalização que a gente fala devido à solicitação do alvará. Ela pode fazer a fiscalização sanitária porque você teve uma denúncia, você foi denunciado pelo concorrente, pelo seu cliente, enfim, e aí ela vai fazer a fiscalização por denúncia. Ou pode ter a fiscalização que é por amostragem. A vigilância sanitária, ela pega regiões ali onde ela, né, administra e ela pega ali aleatoriamente estabelecimentos para fazer a fiscalização. Por isso que ela chega de surpresa no espaço, tá bom? Então, ela pode chegar aí de forma programada, quando você solicita a fiscalização, a licença sanitária, ela pode chegar de forma programada ou não, vai depender de cada município. Ela pode chegar por conta de uma denúncia ou ela pode chegar por amostragem, porque ela está ali naquela região, estou aqui na Zona Norte e eu vou pegar esse espaço, esse, para fazer a fiscalização, tá? E aí, como
é o último passo, a fiscalização chega lá no espaço e aí ela vê o seguinte: não tem documentação sanitária, não tem revestimento liso lavável, os saneantes não têm registro na Anvisa, o equipamento está sem calibração, não tem nem cronograma de calibração, o profissional nem sabe quando vai fazer a calibração. Não tem isso, não tem um básico para aquele estabelecimento, para aquele profissional poder atender com qualidade e evitar agrava a saúde dele, agrava a saúde das pessoas que ele atende, que a vigilância ela faz o quê? Aplica as penalidades de acordo com os itens que ela vai observar, que eu expliquei na aula 1 e na aula 2. Se forem itens críticos, a penalidade é máxima, interdição e multa. Se são itens que são de riscos, né, um risco menor, ela pode ali te dar um prazo para você cumprir. Dependendo do risco, ela dá para você, ela fala que você até o ano que vem pode ou não, que você pode se implementar aquela melhoria, porque não tem risco, tá? Mas a vigilância sanitária, dependendo do caso, quando não é um item crítico, ela pode dar um prazo de 5 dias, às vezes 24 horas, de 10 dias, vai depender do item e ela vai pedir para você se adequar. E aí chega o momento de você responder a esses itens que a vigilância sanitária colocou. Se ela não te interditou, se ela não te multou, se ela deixou aí um cronograma, né, uma exigência que a gente chama um relatório, um termo de inspeção, você precisa ali no tempo que ela deixou, no prazo que ela deixou, responder aqueles itens. E aí você precisa saber responder esses itens, né? Afinal, a gente está falando com um órgão sanitário, um órgão fiscalizador. Por conta disso que a gente faz essa resposta para todos os profissionais, através de uma carta-resposta totalmente padronizada e com os termos, e explica e prepara vocês também para responderem à vigilância sanitária, tá? Então, esse processo nunca pode acontecer, gente, de trás para frente. Esse processo tem toda essa sequência para o último passo ser o alvará sanitário. E em alguns locais, o alvará sanitário é feito por um sistema online da prefeitura. E aí, nesse caso, a mesma coisa. Você só vai dar entrada no momento que você tiver com tudo ok no seu espaço, tá? Trouxe 2 perguntas retiradas do site da Vigilância Sanitária que vocês perguntam bastante. No caso de irregularidade sanitária, o que acontece? Quando a inspeção constata irregularidades sanitárias, o estabelecimento é orientado e autuado, podendo ser interditado, ter os produtos e equipamentos apreendidos ou multado. Outra pergunta: o estabelecimento pode ser interditado pela vigilância sanitária na primeira inspeção? Resposta da vigilância: sim, claro. Pode ser interditado total ou parcialmente, de imediato. Isso ocorre quando as condições sanitárias do estabelecimento forem caracterizadas como risco grave e iminente à saúde pública. É o que eu falo, os itens críticos. Lembra que ontem eu disponibilizei para vocês os itens críticos, um exemplo de um item crítico de cada área? Porque se a vigilância encontrar um item crítico, significa que ele é um risco eminente, ele é um risco grave, e aí é o papel dela como órgão sanitário interditar. E aí, para você receber a fiscalização sanitária, para você estar preparado, eu quero te propor, te ajudar a fazer o seguinte: olha